Aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, o capítulo 1. Nós meditaremos nos versículos de 1 a 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 9. Assim nos diz o texto da Escritura: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em sua palavra. Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor, Deus triuno, inspirou Paulo para escrever esse texto à igreja de Corinto, mas o seu Espírito, o teu Espírito Santo, escreveu este texto por meio do teu servo também a nosso respeito e para a nossa edificação. Nos ajuda a sermos pastoreados por ele, Senhor. Nos corrige, nos repreende, nos exorta, nos consola, para a tua honra e glória e saúde do teu povo. Assim que nós oramos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, meus irmãos, conforme registrado nas nossas Bíblias, na verdade não é a primeira carta. Esta é a segunda carta que temos, que o apóstolo Paulo endereçou àquela igreja. A primeira carta, infelizmente, se perdeu, não chegou até nós. Essa primeira carta que nós temos, então, nas nossas Bíblias, ela é fruto de uma resposta que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Corinto. Conforme nós podemos ver nos capítulos posteriores, capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo está respondendo àquela igreja depois de ter recebido uma comitiva de irmãos enviados da casa de Cloe. Esses irmãos estão levando até o apóstolo algumas denúncias com relação a problemas que aquela igreja estava enfrentando. Havia divisões causadas por irmãos naquela igreja, irmãos que confiavam mais na filosofia humana do que propriamente no poder de Deus através do Evangelho. Haviam problemas de imoralidade dentro da igreja. Esses problemas estavam começando também a seccionar a igreja de Cristo, a causar mais divisão e dificuldades na saúde da igreja. Também havia dentro daquela igreja de Corinto problemas de outras ordens baseadas em dúvidas que aqueles irmãos tinham. Problemas no casamento, problemas com relação aos dons espirituais e outros problemas, por exemplo, com relação à ceia do Senhor. Mas antes de entrar no corpo da carta, onde o apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Corinto com relação a esses problemas, o apóstolo Paulo gasta pelo menos 4 capítulos num prelúdio ou num preâmbulo inicial, através do qual ele deseja exortar a igreja. Nesse capítulo 1, nós temos lido dos versículos de 4 a 9, o apóstolo Paulo estabelece alguns pilares que vai sustentar a sua tese ou a tese das suas exortações em relação à igreja. Nos versículos de 1 a 3, inicialmente, o apóstolo Paulo faz a sua apresentação e ele já declara algumas verdades àquela igreja. A primeira verdade que o apóstolo Paulo coloca naquele texto, nos versículos de 1 a 3, é que a igreja de Corinto, assim como todas as outras igrejas que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, haviam sido chamados e santificados pelo Senhor. Apesar da igreja de Corinto estar afundada em muitos problemas espirituais graves inclusive, o apóstolo Paulo inicia o texto deixando claro que, apesar de tudo isso, aquela igreja havia sido chamada pelo Senhor. Naturalmente, nós precisamos entender. E quando o apóstolo Paulo fala disso, ele não está considerando que hajam, de repente, ímpios dentro da igreja.
o apóstolo Paulo está se dirigindo especificamente aos eleitos do Senhor. E ele crê piamente que há eleitos do Senhor naquela igreja, apesar dos problemas. A partir então do versículo número 4, com base nessa perspectiva, o apóstolo Paulo vai, em primeiro lugar, dar graças a Deus. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor, veja aí novamente o versículo número 4. Ele inicia enfatizando exatamente isso. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. O apóstolo Paulo conhecia a igreja de Corinto. Foi ele que plantou aquela igreja. À luz de Atos, capítulo 18, nós entendemos isso. O apóstolo Paulo passou 1 ano e meio na cidade de Corinto. E nesse período teve a graça do Senhor para poder plantar essa igreja. E como conhecedor profundo dessa congregação, dessa comunidade, o apóstolo Paulo também conhecia os problemas daquela cidade. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica e uma cidade com muita movimentação. Pessoas de várias partes do Império Romano transitavam por aquela cidade para fazer comércio ou ter outros negócios. Com isso, aquela cidade era uma cidade que havia muitas culturas ou muitas formas de pensamento. Além disso, a cultura grega da cidade de Corinto era uma cultura profundamente devassa e imoral. Por isso, então, a própria igreja de Corinto importa muitos desses problemas de ordem moral, além de outros tipos de problemas. Mas, mais uma vez, a ênfase que o apóstolo Paulo dá especificamente, quando ele, depois de ter prefaciado e ter saudado aqueles irmãos, é de dar graças a Deus por aquela igreja. A exortação principal que o apóstolo Paulo traça aqui deve nos fornecer uma perspectiva mais profunda quanto à igreja do Senhor. Muitas vezes, no dia a dia, na convivência dentro da igreja, conhecendo os problemas da nossa igreja local ou de outras igrejas, esses problemas passam a preencher os nossos olhares ou passam a fundamentar a nossa perspectiva quanto à própria igreja. Dificilmente, muitas vezes, nós paramos para enxergar a igreja do Senhor a partir dessa perspectiva. Apesar dos nossos problemas, que porventura nós tenhamos, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos entender que o povo de Deus é identificado pelo Senhor na Escritura como seu povo particular. Como o apóstolo Paulo colocou isso no versículo número 2, o povo de Deus foi chamado pelo próprio Criador. O povo de Deus foi chamado e santificado pelo próprio Deus, em Cristo Jesus, através do seu sacrifício e por obra e poder do Espírito Santo. A exortação a qual o apóstolo Paulo nos faz aqui, meus irmãos, ela é muito direta, apesar de muito simples. Nós precisamos entender que nós devemos dar graças pela comunidade da qual fazemos parte. Os problemas espirituais, os problemas que nós enfrentamos na igreja, e veja, nós também não podemos fugir dessa verdade. O apóstolo Paulo aqui não está maquiando a situação da igreja de Corinto. Como disse anteriormente, ele sabe a situação da igreja, e ele não vai esconder isso, porque no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e em vários outros momentos da carta, o apóstolo Paulo vai ser inclusive duro com aquela igreja, chamando os irmãos da igreja de Corinto até de bebês, aos quais o apóstolo Paulo não pôde dar alimento sólido, mas teve que alimentar com leite espiritual, o leite do evangelho. Mas apesar de tudo isso, a perspectiva do apóstolo é dar graças a Deus. Nós precisamos entender que a comunidade da qual fazemos parte, tanto a comunidade local quanto a igreja do Senhor universal, essa igreja possui problemas. Mas não são esses problemas que caracterizam a igreja. Não são essas dificuldades que caracterizam a igreja. Quem caracteriza, quem nomeia a igreja, quem dá identidade à igreja é o próprio Cristo que a redimiu. É o próprio Senhor que a redimiu. Os problemas adjacentes ou os problemas outros que a igreja enfrenta fazem parte do processo de santificação. Nós estamos nesse mundo como uma comunidade, ou melhor, como uma unidade, sendo santificados todos os dias pelo Espírito. E nós precisamos entender que os nossos irmãos, uns aos outros, nós somos usados pelo próprio Espírito como ferramenta de santificação. Então, por causa disso, por sermos ferro afiando ferro, por sermos todos santificados pelo Espírito, apesar dos problemas que nós porventura tenhamos,
é dever nosso dar graças a Deus pela igreja do Senhor. Mas o apóstolo Paulo continua a sua exortação fundamentando essa ação de graças com base em algumas questões. Continue, por favor, comigo, o versículo número 4. Ele continua dizendo: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, o que vier a partir daqui é fruto exclusivo da graça do Senhor. Veja, nós vivemos num mundo hoje em que há várias igrejas e vários tipos de igreja. Se você sair por essa porta agora, e você andar pelas ruas do bairro ou da cidade, você vai encontrar igreja para todo tipo de gosto. Mas veja, o ponto em questão é que o espírito que reina no nosso século é que nós é que temos, então, que dar nome ou que dar uma cara para a nossa igreja. Nós é que somos responsáveis por, como disse antes, caracterizar, dar identidade para a igreja. Mas o apóstolo Paulo foca ou concentra a atenção dos irmãos em Corinto e, consequentemente, a nossa atenção hoje para entendermos que a igreja é o que é unicamente por fruto da graça do Senhor. É a partir de um conceito da graça de Cristo, é a partir de uma dependência total e irrestrita da graça de Cristo que a igreja do Senhor trabalha. Infelizmente, no nosso tempo, parece que é o contrário, que as pessoas hoje têm imaginado isso. Quanto mais ativismo dentro da igreja, quanto mais agenda, quanto mais compromisso, quanto mais dias, quanto mais atividade, então nossa igreja vai ser caracterizada ou vista como uma igreja boa. Se a nossa igreja tiver atividade segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os horários, atividade para os jovens, atividade para a criança, atividade para o ancião, se nós tivermos atividades de sobra, é que nós então vamos ter uma igreja saudável, uma igreja boa, uma igreja que nós podemos estar satisfeitos com ela. Não é essa a ideia que o apóstolo Paulo retrata aqui. Paulo dá graças, apesar de saber que a igreja tem problemas. Mas a ação de graças que o apóstolo Paulo presta a Cristo está baseada na confiança que ele tem na graça do Senhor. É interessante, a igreja de Corinto é uma das mais problemáticas do Novo Testamento. Mas é por essa igreja que o apóstolo Paulo diz, ou é dessa igreja que o apóstolo Paulo está dizendo, a graça do Senhor tem agido no meio de vocês. É o reconhecimento dessa graça, é o reconhecimento desse favor, isto é, nós, como igreja do Senhor, precisamos também ter em mente que a nossa reunião hoje, nesse momento, agora, aqui, acontece mediante a graça de Cristo. Todos éramos pecadores. Todos estávamos condenados. E sem a graça do Altíssimo, não havia condições de escaparmos do juízo do Senhor. Mas o Criador, no alto da sua graça, escolhe a dedo cada um de nós aqui hoje presentes, sacrifica seu próprio Filho por nós, com o seu sangue nos lava os pecados, para que nós fôssemos chamados todos de igreja do Senhor, povo de Deus. A compreensão da graça de Deus é que fundamenta então também a nossa visão quanto à igreja do Senhor. Mas veja, ele ainda continua, veja o versículo 5 comigo, por favor. Além da graça do Senhor, propósito da graça em Cristo, dado em Cristo, ele diz, versículo 5, porque em tudo fostes enriquecido. E agora esse é um daqueles textos em que a palavra tudo precisa ser cuidadosamente interpretada. O tudo, em alguns momentos, na Escritura, não se refere necessariamente a todo tipo, ou a toda forma. Há momentos em que o todo abrange a maioria, a maior parte, ou pelo menos muitos. Mas nesse texto, especificamente, a palavra tudo aqui significa simplesmente tudo. A graça do Senhor supre a igreja de absolutamente tudo que ela precisa para subsistir. Tudo de que a igreja do Senhor necessita
para ser uma igreja forte, saudável, ativa, uma igreja que de fato propaga o reino de Deus com base na Escritura, debaixo de uma confissão de fé saudável, tudo que essa igreja precisa já está disposto por Cristo Jesus. Mas ele resume isso, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Ele especifica então, tudo como? Em toda a palavra e em todo conhecimento. Naturalmente, a igreja realiza diversas atividades. A igreja do Senhor é uma comunidade preocupada uns com os outros, então nós temos um braço social. A igreja do Senhor também adora a Deus. Mas qualquer outra atividade, ou todas as atividades operadas ou realizadas pela igreja, precisam estar centralizadas na palavra e no conhecimento. É interessante a união que o apóstolo Paulo aqui faz do em tudo fostes enriquecidos junto à palavra e todo o conhecimento. Infelizmente, hoje, em muitas igrejas, a palavra é negligenciada. A fonte de graça que pode orientar uma comunidade cristã à saúde verdadeira, à saúde espiritual, é a Escritura. Uma vez negligenciada a Escritura, uma vez negligenciado o conhecimento do Evangelho, uma vez negligenciado a graça do Senhor revelada na palavra, a igreja vai ruir. A igreja vai definhar. Isso não é uma possibilidade. Isso vai acontecer. Uma igreja que não está fundamentada na palavra, no conhecimento, é uma igreja pobre. O apóstolo Paulo colocou para Corinto: olha, vocês são ricos, mesmo com tantos problemas, mesmo com tantas dificuldades, mesmo muitas vezes com tanta negligência em fazer o que deveria ser feito, pelo poder do Espírito, por causa de Cristo, amando de Deus o Pai, vocês são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. E qual é a consequência disso? Veja a continuação do versículo 6, porque agora eles têm a palavra e têm o conhecimento, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A palavra testemunho no Novo Testamento é uma palavra muito específica. A palavra que aparece no texto aqui é martírio, mas a palavra martírio no Novo Testamento, ela se refere à defesa que o advogado fazia, ou que uma pessoa fazia com relação à sua causa diante de um júri. A pessoa que era acusada de alguma coisa, ou que era contratada como um advogado, quando ela ia prestar esclarecimento, ou quando ela ia fazer a sua defesa, ela ia prestar um testemunho, ela ia prestar um martírio. Com o passar do tempo, essa palavra, ela foi cristianizada, e a ideia que nós temos de mártir hoje é aquele que se entrega por uma causa, entrega inclusive a sua vida por uma causa. Mas a palavra testemunho que aparece aqui tem esse primeiro sentido. O testemunho do Evangelho tem sido aperfeiçoado ou confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, diz o versículo número 7. É somente quando a igreja do Senhor funciona segundo essas engrenagens, meus irmãos, que a igreja passa a testemunhar com fidelidade sobre Cristo. Se uma comunidade, se uma igreja não está fundamentada na verdade, não está fundamentada no Evangelho, ela vai ter problemas de testemunhar de Cristo, consequentemente. E qualquer problema no testemunho de Cristo pode incorrer num erro grave. Se eu não estou testemunhando, entenda isso, se eu não testemunho de Cristo de acordo com o que diz a Escritura, eu posso não somente estar faltando com alguma informação a respeito de Cristo, o que já seria desastroso, mas eu posso estar mentindo sobre Cristo, o que seria terrível. O problema de não estar fundamentado na verdade, na Escritura, o problema de muitas comunidades aí fora hoje não estarem centradas no Evangelho, não é simplesmente um equívoco teológico, um erro, um descuido. Nós não temos a Escritura, esse negócio de sola Escritura, esse negócio de estar de repente estudando a palavra de Deus demais, de pregação expositiva, isso é um exagero. Nós aqui estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados com ação social,
Nós estamos preocupados mais com outras coisas. Veja, não estou dizendo que essas coisas elas são ruins. Elas têm o seu lugar na igreja, no funcionamento da igreja. Como disse no início, a igreja tem ação social, a igreja tem preocupações outras, serviços outros que presta, inclusive ao mundo lá fora. Mas nenhuma desses serviços, nenhuma dessas áreas pode tirar o foco da igreja da centralidade na Escritura, sob o custo de o testemunho do Evangelho ser terrivelmente prejudicado. Eu posso estar mentindo sobre Cristo se eu negligenciar a palavra e o conhecimento do Evangelho. Eu posso deixar de transmitir um conhecimento mais completo, mais profundo do Senhor Jesus Cristo, se eu me desviar da Escritura. Mas entenda, as exortações que o apóstolo Paulo aqui não estão sendo particularizadas, ele está aplicando isso a todo o corpo da igreja. De maneira que a igreja precisa pensar de maneira uniforme nessas verdades. Nós precisamos todos pensar na centralidade da Escritura. Nós precisamos todos, de uma mesma forma, enxergar a igreja como uma comunidade que foi agraciada pelo Senhor com a salvação. Nós precisamos, de uma maneira uniforme, enxergar a igreja como um grupo de pessoas santificadas e eleitas pelo próprio Deus na eternidade. É esse pensamento uniforme, é esse pensamento conformizado, uniformizado, padronizado, na verdade. E aí parece uma contradição ou parece uma impossibilidade. Como é que várias pessoas vão pensar de uma mesma forma? Marido e mulher, às vezes, tão íntimos, pensam diferentes. Como é que 5, 10, 15, 50, 100 pessoas vão pensar exatamente da mesma maneira? Se as 100 pessoas estiverem olhando para o Evangelho, isso será não somente possível, como será efetivado na igreja. Se todos nós estivermos comprometidos com o que a Escritura diz, com o que é a igreja de fato, se todos nós estivermos comprometidos com a palavra da verdade, e como a Escritura nomeia e caracteriza a igreja, então estaremos pensando de maneira uniforme. Mas ele diz ainda no versículo 7, veja, por favor, acompanhe comigo. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ele diz no versículo 6, o testemunho tem sido confirmado, mas agora no versículo número 8 ele continua, o qual também vos confirmará. É o processo do já e o ainda não. Vocês estão com o testemunho sendo aperfeiçoados dentro de vocês. E vocês estão prestando testemunho do Evangelho baseado naquilo que o Espírito concedeu à igreja, a palavra e o conhecimento, mediante a graça do Senhor. Mas esse testemunho vai ser finalmente ou perfeitamente confirmado quando? Na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E com que finalidade? Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo traça uma progressão. A igreja de Cristo nesse mundo progride. A igreja de Cristo nesse mundo, mediante a obra da santificação, está paulatinamente crescendo no Evangelho. Ainda que não pareça, como é o caso da igreja de Corinto. Ainda que os problemas tenham invadido a igreja de Corinto, ainda que a igreja de Corinto agora estivesse pensando quase que uniformemente como mundanos, como ele vai colocar na continuação da carta, por terem sido chamados em Cristo Jesus, o testemunho do Evangelho não seria somente, mas já estava sendo aperfeiçoado. E mais uma vez, nós voltamos ao argumento inicial. Como é que o apóstolo Paulo enxerga essa igreja? Cheia de problemas a serem corrigidos, problemas difíceis, problemas delicados, problemas de diversas ordens. Mas esses problemas não roubam da igreja, ou não podem roubar da igreja, a convicção de salvação. É a partir de uma certeza plena, usando uma redundância, é a partir de uma convicção profunda da obra da salvação que a igreja trabalha. A igreja não trabalha, a igreja não vive
A igreja não milita para ser salva, é salva, então milita. É chamada em Cristo, então trabalha. É santificada pelo Espírito, então opera. Recebe a graça do Senhor, então cuida uns dos outros. É a partir da convicção, e veja, a construção que o apóstolo Paulo aqui foi progressiva. Primeiro ele começou estabelecendo a ação de graças. Essa ação de graças, ela foi amparada pela graça do Senhor. A graça do Senhor que sustenta a igreja. E sustenta como? Sustenta mediante o conhecimento do Evangelho, a palavra e o conhecimento da verdade. E a palavra e o conhecimento da verdade, então, são as ferramentas do Espírito para santificar a mesma igreja. De maneira agora que essa igreja, o ápice, o clímax do texto, é que por causa de tudo isso, mesmo a igreja de Corinto, com todas as suas dificuldades, pode ter certeza da sua salvação. Naturalmente, isso não desobrigava a igreja de Corinto de cumprir os mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo vai rechear a carta de vários imperativos, ordens que devem ser obedecidas, ordens diretas de Cristo para a sua igreja. O processo de santificação inclui, com certeza, a abstinência do pecado. O processo de santificação inclui, com certeza, a deixa do pecado, a luta contra o pecado. Isso não é retirado da igreja. Mas a igreja vai iniciar essa obra a partir da leitura da carta de Corinto. A igreja vai iniciar essa obra a partir da convicção da salvação, mediante a graça do Senhor. No versículo 9, então, ele conclui a sua argumentação nesse trecho dizendo: fiel é Deus. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é uma expressão, você pode encontrar em vários lugares do Novo Testamento, mas é uma expressão, sobretudo, extraída do Antigo Testamento, uma mentalidade do Antigo Testamento, quando Deus se apresenta como fiador da sua palavra, com relação aos profetas. Os profetas chegam para o povo, os profetas se apresentam para o povo dizendo: assim diz o Senhor. É o Senhor que diz isso. Então, essa ideia de Deus como fiador da sua palavra é uma ideia emergencial. Se é Deus diretamente quem está falando, não que ele não falasse diretamente através dos profetas, mas quando ele mandava um profeta dizer que era ele quem estava falando, isso significava que havia emergência na palavra dita. Se o Senhor está assinando visivelmente, no caso audivelmente, através dos profetas, que ele está dizendo isso, então ele tem pressa em fazê-lo, ou isso está estabelecido de maneira imutável, e ele deseja então que a igreja receba essa ênfase, essa intensificação. E aí então o apóstolo Paulo importa essa mentalidade dessa expressão do Antigo Testamento. Ele começa o versículo 9 dizendo exatamente isso: fiel é Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse versículo 9 agora é colocando não a sua assinatura no texto, mas a assinatura do próprio Criador. Tudo o que foi dito foi direcionado para a igreja de Cristo pelo próprio Deus. E isso é algo inalienável ou imutável. Ora, mas toda a palavra de Deus é imutável e inalienável. Por que o apóstolo Paulo coloca essa expressão aqui? Será que ele não poderia colocar no começo e então toda a carta estaria incluída? Será que ele não poderia colocar no final como uma conclusão? Mas veja, o que está sendo colocado aqui nesses versículos de 4 a 9 é a obra da salvação que sustenta a igreja. O núcleo do evangelho que sustenta a igreja, que edifica a igreja na sua operação, na sua santificação, no seu trabalho. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo coloca todas essas palavras que resumem o evangelho, que resumem a vida da igreja, elas estão sendo sustentadas não pela minha palavra, ou pela palavra do apóstolo Paulo, no caso, mas tudo isso está sendo sustentado pela palavra do próprio Deus. E qual é a palavra? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra comunhão aqui espelha uma verdade dupla. Quando o apóstolo Paulo fala comunhão aqui no Novo Testamento de um modo geral, isso fica claro. Você vê lá no o texto que o apóstolo João escreve, a primeira carta, nos versículos de 1 a 4, quando João estabelece a encarnação do Verbo como um fato, como uma verdade. Ele diz que o Verbo encarnou, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos a sua voz.
Por que João se preocupa em fazer aquilo para estabelecer que a verdade do Evangelho é uma verdade de fato? A igreja não crê numa mentira. O apóstolo Paulo, então, quando coloca aqui a questão da comunhão, tem essa mentalidade. Nós temos comunhão com Cristo. Mas essa comunhão com Cristo, ela não é particularizada ou individualizada. Não sou somente eu que tenho comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Cristo. E assim como essa comunhão é imutável, assim como essa comunhão não regride, assim como essa comunhão não pode ser desfeita, assim a igreja do Senhor está unida a Cristo, de maneira imutável, de maneira profunda, mediante o Evangelho e a obra do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós temos lido, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 4 a 9, possui algumas verdades que podem ser resumidas para nós nessa noite. A primeira delas é que, apesar das imperfeições, apesar dos erros e as dificuldades que uma igreja possa ter, é a partir da certeza da salvação do corpo de Cristo e da igreja que nós devemos olhar para a igreja do Senhor. Defeitos, falhas, dificuldades, toda a igreja vai ter. Por que essas falhas acontecem? Por nossa causa. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Nós somos tendenciosos ao erro ao invés de à obediência. Apesar de o Espírito todos os dias agir em nosso coração, se o Espírito porventura nos deixasse à nossa própria vontade, com certeza nós fugiríamos dele. Então, os erros que nós encontramos na igreja, as dificuldades, os problemas que nós encontramos na igreja, são fruto da nossa presença na igreja. Não foi uma falha de Cristo. Não é que o Espírito é menos poderoso. Mas nós não podemos deixar, como nós dissemos no início, que esses erros fundamentem a nossa visão da igreja do Senhor. Nós somos santificados em Cristo. Nós somos chamados em Cristo. E é isso que nos edifica. A graça nos torna um com Cristo. A graça nos torna um povo, povo que tem sido aperfeiçoado. O testemunho tem sido confirmado em nós todos os dias, até que finalmente o que é imperfeito torne-se perfeito. O que é corruptível se torne incorruptível, até que o que é perfeito venha em Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, essa obra que o Espírito opera na igreja, conforme o apóstolo Paulo descreveu aqui, essa obra que motiva o apóstolo Paulo a dar graças pela igreja, a ação de graças que nós devemos dar pela nossa igreja, essa certeza da obra da santificação deve nos levar, então, à operosidade dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo dá graças. O apóstolo Paulo se entrega pela igreja, como ele vai dizer mais à frente, como ele diz mais especificamente na sua segunda carta, no capítulo 11, ele entrega-se à igreja do Senhor, e só se entrega porque de fato ama a igreja. E essa perspectiva, então, deve também nutrir a nossa operação dentro da igreja. Porque o Espírito Santo nos chamou. Nós, em primeiro lugar, devemos estar gratos ao Senhor e satisfeitos com a nossa igreja. Devemos estar satisfeitos em Cristo com a comunidade na qual nós estamos inseridos. E essa satisfação, veja, entenda bem isso, essa satisfação não é simplesmente um estado de mente. A satisfação de que fala o apóstolo Paulo, que o leva a dar o que leva a fazer essa ação de graças, que leva a tomar essa atitude de dar graças ao Senhor, não é simplesmente um estado de mente. Eu estou feliz, eu estou contente com a minha igreja, mas essa ação de graça me leva a trabalhar na igreja, me leva a agir pelo bem da igreja. É isso agora que os coríntios estão sendo exortados a enxergar. Os problemas, mais uma vez, não caracterizam a igreja, mas eles mesmos são responsáveis pela manutenção da igreja de Cristo. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que o que o apóstolo Paulo resume para nós, nesses curtos versos, na primeira carta aos Coríntios,
é de que a igreja do Senhor pode ser um rebanho fraco, um rebanho cujas ovelhas são defeituosas, mas apesar de o rebanho ser fraco, o pastor é forte. Apesar de o rebanho, às vezes, ter defeitos e dificuldades a enfrentar, o nosso pastor não tem defeitos. O nosso pastor é perfeito e está conduzindo e levando a sua igreja a pastos verdejantes, onde alcançaremos a perfeição. Não podemos esperar a perfeição aqui, mas certamente nós podemos esperar a perfeição na eternidade. Lá não haverá espaço para pecado. Lá não haverá mais cartas de exortação. Lá estaremos todos aperfeiçoados e nós ouviremos as palavras da própria boca do nosso pastor, que nos arrebanhará para o pasto verdejante da eternidade. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos.